Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Endrigo para a gravação de mais uma videoaula para vocês. E essa videoaula de hoje é direcionada aos alunos do sexto ano do ensino fundamental das escolas da rede pública estadual de Mato Grosso que estão estudando comigo aqui através dos sistemas de modalidades à distância ou estudando com o material impresso, com as apostilas impressas, ok? E o nosso tema da aula de hoje vai ser o planeta Terra. Nós vamos começar a estudar o nosso planeta, estudando as suas camadas que o formam, a parte sólida, entre aspas, né, do nosso planeta, tá ok? Nas próximas videoaulas, nós estudaremos a atmosfera, a parte gasosa do nosso planeta. Bom, antes de mais nada, uma breve introdução que vem na apostila de vocês sobre o planeta, né? Antes de mais nada, planeta Terra, com a letra T maiúscula, tá bom? Sempre que vocês forem escrever o nome do planeta Terra, como é um nome próprio, né? É um substantivo próprio, vocês sempre vão ter que utilizar a letra T maiúscula, tá certo? Terra escrito com um T minúsculo, a gente vai estar se referindo à terra que forma o chão, onde a gente planta os alimentos, né? Onde a gente anda por cima dela, tá ok? O planeta Terra é escrito com a letra T maiúsculo, né? E a gente também costuma chamar isso aqui de mundo. É o local onde a gente vive, né? E no sistema solar, né, os planetas que formam aqui o sistema solar, os planetas mais próximos aqui do nosso Sol, é o único planeta habitável, é o único planeta que tem condições para ser habitado por seres vivos, tá ok? Ele também é conhecido por planeta Água, porque ele tem algumas características peculiares comparadas aos demais planetas, principalmente a existência de água nos três estados físicos, né? A gente encontra a água aqui no estado líquido, em muitíssima grande quantidade, né? Que é o caso dos oceanos, água no estado gasoso, na nossa atmosfera, e água no estado sólido, principalmente nas regiões polares, né, nas regiões mais frias do planeta, ok? Então, e essa característica, ela é vinculada à distância que o planeta Terra encontra-se do Sol, né? Ele não é nem tão perto para ser muito quente e a água ficar só no estado gasoso, ele também não é tão longe para ser muito frio e a água se encontrar no estado apenas no estado sólido, ok? Bom, o nosso objeto de estudo hoje vai ser focado nas camadas que formam o nosso planeta, né? Então vocês vão aprender que internamente o nosso planeta ele tem uma camada, né, com altíssimas temperaturas, né, chamada de núcleo, né? O núcleo, aqui nessa segunda foto, na foto da direita, como vocês podem perceber, ele é subdividido em duas partes, tem o núcleo interno e o núcleo externo, tá certo? Acima do núcleo, nós vamos ter essa camada aqui chamada de manto terrestre, tá? Então, essa daqui. E logo acima do manto terrestre, nós teremos a crosta terrestre, né? A crosta terrestre é essa camadinha fininha do planeta Terra, né? Como se fosse a casca de um ovo, né? Comparado ao restante do planeta, ao núcleo e ao manto, ok? Bom, o núcleo, ele, como eu já disse para vocês, é a parte mais interna do nosso planeta e é a camada com as maiores temperaturas. Ele é muito, muito, muito quente. Para vocês terem uma noção, aqui no núcleo interno, estima-se que a temperatura esteja próximos dos 6.000 graus Celsius, né? E no núcleo externo, 4.000 graus Celsius, né? Ou seja, todo e qualquer tipo de matéria que existe no planeta que possa estar presente nesse núcleo vai estar no estado líquido, vai estar derretido devido a essa altíssima temperatura, tá certo? Estima-se que o núcleo é formado por metais pesados, como ferro, níquel, silício, né? É, e aí, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: mesmo estando em temperaturas em que esses metais aqui na superfície se encontrariam no estado líquido,
No núcleo, como a pressão é muito grande, né, estima-se que esses materiais eles se comportem como sólidos, ou seja, que não haja uma movimentação, uma fluidez que é normal, que é típico, né, das substâncias no estado líquido, ok? Acima do núcleo, nós temos o manto, que é a camada intermediária, que fica entre o núcleo e abaixo da crosta terrestre, que é essa camada mais externa, tá ok? O núcleo, ele já tem um material pastoso, conhecido como material magmático, perdão, ou simplesmente magma, né? O magma é aquela substância que nós costumamos ver ela saindo de dentro dos vulcões. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, um pouco mais adiante, tá? Nessa região, as temperaturas variam em torno de 2.000 graus, né? E estima-se que também seja composto por ferro, níquel e silício, ok? Esse material magmático, ou seja, o magma, ele se movimenta, né, nessa região, tá, do manto terrestre, nas chamadas correntes de convecção, né? E essa movimentação do manto é o que justamente faz movimentar as chamadas placas tectônicas, que vão formar a litosfera, é a camada mais interna da crosta terrestre, tá ok? A litosfera é a camada que está próximo do manto terrestre, mas ela já faz parte da crosta terrestre, tá certo? Nós vamos estudar isso daqui a um pouquinho. Daqui a pouquinho vocês vão entender também o que são essas placas tectônicas, né? E o que seria esses movimentos, tá ok? Mas já de antemão, adianto para vocês que a movimentação dessas placas que formam a crosta terrestre é devido à movimentação do material magmático, do magma do manto terrestre, certo? A crosta terrestre, perdão, aqui tá errado, tá? Camadas da Terra, abre parênteses, crosta terrestre. Depois eu vou corrigir o meu slide lá. A crosta terrestre vai ser a parte mais externa do planeta Terra, né? Ou seja, é a parte onde nós vivemos aqui em cima dela, né? Ela fica acima do manto e ela varia entre 10 e 25 quilômetros nas regiões oceânicas e em torno de 100 quilômetros sobre os continentes. E nós estamos falando de espessura, de grossura, tá ok? Então, no fundo do mar, ela é mais fininha e aqui nas regiões continentais, né, na América, na África, né, nas regiões que estão acima do nível do mar, justamente por ser uma parte mais grossa, né, desta crosta terrestre, tá ok? Ela também pode ser chamada de litosfera, como eu já falei, e é formada por diversos minerais, como por exemplo o ferro, o magnésio, o alumínio e vários outros minerais que a gente encontra aqui na nossa superfície, né? E também por uma imensa variedade de rochas, rochas que nós estudaremos em, em apostilas adiante, tá ok? Antigamente, desculpa, acreditava-se que a litosfera, né, acreditava-se que a crosta terrestre era um bloco rochoso inteiriço, ou seja, uma camada inteira. No entanto, hoje sabe-se que ele é formado pela junção de várias placas, que nós chamamos de placas tectônicas, como se fosse um quebra-cabeça, né? Imaginem placas que se encaixam perfeitamente uma nas outras, né? Encostam, ficam juntinhas umas nas outras, tá certo? Formando essa camada externa do planeta Terra. Imagine algo Imagine algo semelhante a um ovo, né? Um ovo de galinha que a gente costuma ter na nossa geladeira, né? Imagine você pegar uma colher e dar umas batidinhas bem fraquinhas nesse ovo, não para quebrar ele, mas para ir trincando a casca. E aí você vai olhar para aquele ovo e vai ver ele com vários trincados, né? Assim é a nossa crosta terrestre, né? A clara do ovo não vaza de dentro do ovo, mas a casca do ovo está trincada, ela tem vários trincos, né? É, é, a- na sua superfície, tá ok? É mais ou menos assim
que a crosta terrestre se apresenta e forma, e cada um desses trincados, né? Cada uma dessas partes trincadas, como se fosse peças de quebra-cabeça, representa uma placa tectônica. A gente vai falar daqui a pouquinho mais delas, tá bom? Bom, aqui a gente já adiantou, né, um pouquinho ó, sobre a espessura, tá? É, hoje em dia, né, aproximadamente 12 quilômetros é a profundidade que o ser humano conseguiu atingir dessa crosta terrestre, tá? Ela tem mais ou menos esse formato, igual vocês estão vendo aqui, né? Então é uma camada fininha e abaixo, essa região aqui que vocês estão vendo, já é o manto terrestre, né? Aqui está mostrando os movimentos de convecção, né? Que eles ficam se movimentando, tá bom? E aqui vocês estão vendo, né? Uma fissura, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor das placas, tá? Em termos de localização, a crosta terrestre é dividida em duas partes. A crosta oceânica, que é essa daqui, ó. Então, a crosta terrestre é essa camada aqui, ó. Tá vendo? Essa camada aqui, ó. Ó, essa que tá cinza clarinha, tá? Então, vejam que no fundo do oceano ela é mais fininha, né? Esse fininho é entre 5 e 10 quilômetros. E as partes continentais, elas são mais grossas, podendo variar de 30 a 70 quilômetros, de acordo com o que está na apostila de vocês aí, tá bom? Vamos falar agora, então, mais em detalhes sobre as placas tectônicas. Olha aqui, esse desenho está tentando representar aquela analogia que eu fiz para vocês do ovo trincado, né? Então, vocês estão vendo aí o desenho do planeta Terra e vocês estão vendo aí esses trincados de laranja, né? É lógico que a gente não enxerga esses trincados, eles não são tão espessos, tão grossos como está mostrando nesse desenho, né? A gente está falando de rochas que ficam muito próximas umas das outras, ok? Mas elas existem, né? Então, são blocos, né? São imensos blocos sólidos que ficam em cima do manto terrestre, em cima do magma, né? Encaixados uns nos outros, né? E aí, a descoberta desses blocos, né? Permitiu compreender melhor alguns fenômenos, né, naturais que nós vamos falar deles daqui a pouquinho, que são os vulcões, os terremotos, né, a formação de montanhas e depressões e também a formação de tsunamis, que são gigantes ondas, né, que muitas vezes podem se formar nos oceanos, tá ok? Vamos falar daqui a pouquinho sobre esses fenômenos aí. Aqui uma outra imagem, né, um pedaço do mapa mundi, dando destaque à América do Sul, né? Então percebam aqui, ó, que a América do Sul, ela está aqui, né? E ela fica dentro de uma gigantesca placa tectônica. Então olha aqui, ó, essa parte em branco que eu estou arrastando aqui a seta do mouse para vocês é a emenda de uma placa. Então vejam que aqui tem uma placa, aqui já é outra placa, né? E olha só o Brasil, ó, o Brasil está mais ou menos aqui, né? O Brasil então fica bem próximo do meio dessa placa, né? E daqui a pouquinho a gente vai entender que isso tem uma importância muito grande no sentido de evitar, né, a existência desses fenômenos aí que eu falei para vocês, vulcões, terremotos, enfim. Bom, as placas tectônicas, elas se movimentam, né? Como eu disse para vocês, elas estão em cima do magma, que é um material muito quente e pastoso, é aquele mesmo material que a gente vê saindo de dentro dos vulcões, né? E aí essas placas então podem se movimentar entre si, né? E esse movimento, eles são muito lentos e contínuos, ou seja, eles nunca param, né? Mas é uma movimentação assim, movimenta 1 centímetro por ano, por exemplo. Né? Então, a placa, a gente está falando de um bloco rochoso de vários quilômetros, né? Que se movimentam centímetros por ano, né? E essa movimentação ela pode ser do tipo convergente, igual vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Uma placa tá trombando na outra. Elas estão fazendo força
em lados opostos e elas estão querendo trombar uma com a outra. Quando isso acontece, geralmente uma das placas acaba meio que entrando por baixo uma das outras, igual vocês estão vendo aqui nesse desenho. Elas podem se movimentar lateralmente, né? Ou seja, uma indo para um lado e a outra indo para o outro, tá certo? Ou elas podem estar se afastando umas das outras, né? Ou seja, uma placa está indo para cá e outra está indo para cá. Então, esses movimentos, além de provocar possíveis tremores de terras, podem provocar abertura de fissuras, ou seja, de buracos, e a formação geológica ou de montanhas, porque a placa pode subir, ou ela pode descer e formar uma gigantesca cratera, né? Se ocorrer alguma fissura nessa emenda da placa, o magma pode subir e sair, e aí vai caracterizar um vulcão, né? E também, dependendo da movimentação, se ela for muito brusca, pode ocorrer tremores de terra que vai caracterizar os terremotos. Então vejam que todos esses fenômenos que eu acabei de falar para vocês, vulcanismo, terremotos e formação de montanhas e depressões, está relacionado com regiões de emenda da placa, ou seja, regiões onde termina uma placa tectônica e começa outra placa tectônica, tá? Aqui, por exemplo, né, o que eu falei para vocês, né, desses fenômenos. Então, olha só uma situação aqui, ó. Aqui, ó, vocês podem ver a emenda de uma placa. Então, essa daqui é uma placa e essa daqui é outra, né? Então, ó, olha aqui onde ocorre a emenda, né? Com essa formação aqui, pode acontecer o vazamento de magma, e aí nós vamos ter vulcões se formando aqui, a formação de montanhas, igual vocês estão vendo aqui, uma cadeia de montanhas se formando bem na região de emenda, tá certo? E terremotos, né? Terremotos também pode acontecer nessas regiões de emenda, tá? Aqui uma outra emenda que está dentro do oceano, tá vendo? Ó, olha aqui, ó, aqui é uma placa, aqui é outra placa, né? Ó, então você tem a formação de um vulcão dentro do oceano. Se o terremoto acontecer nessa região de oceano, pode ocorrer a formação de uma onda gigante, né? E essa onda gigante vai caracterizar o que nós chamamos de tsunamis. Então, se vocês pesquisarem essa palavra, tsunami, né, na apostila de vocês tem ela, tem aí como escreve, vocês vão ver que tsunamis são ondas gigantes que podem causar destruição, né, em cidades que ficam aqui na região de praia, né, na região do litoral, e essas ondas se formaram dentro dos oceanos depois que tremores de terras ocorreram no fundo do mar devido à movimentação de placas cuja emenda fica na região oceânica, né? Aqui a gente vê também a formação de montanhas, né? Então olha só, ó, aqui, ó, tá vendo? O magma está aqui embaixo, né? A vários quilômetros de profundidade. Aqui a gente tem a emenda da placa, ó, a rachadura, né? E aí essas placas, olha só, elas estão tentando elas estão sendo forçadas em posições opostas. E o que está acontecendo? Elas estão batendo e subindo, né? Isso daqui, por exemplo, aconteceu na Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas muito grande que nós temos do outro lado da América do Sul, né? Sem ser a costa do Oceano Atlântico, onde o Brasil se encontra, lá do outro lado da América do Sul, onde nós temos o Chile, por exemplo, como um dos países, né, onde está a maior parte das cordilheiras, nós temos montanhas com altitudes muito elevadas que já foram um dia fundo do oceano, né? Já se encontrou lá em cima das Cordilheiras dos Andes fósseis de animais que viveram há milhões de anos, animais marinhos, né? Ou seja, houve um momento da era geológica, né, do nosso mundo em que aquilo ali era coberto por água, e aí essas placas bateram entre si,
foram subindo, 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 subindo. Essas montanhas saíram de dentro do mar e formaram essas montanhas gigantescas que hoje nós chamamos de Cordilheira dos Andes. Esse é um dos exemplos, né, que está bem pertinho aqui de nós, de uma formação rochosa, de uma cadeia de montanhas que se formou, né, devido, e ali tem uma emenda de placa, né, por isso que eu estou dizendo isso, tá certo? É, aqui um outro desenho mostrando também a mesma coisa, né, a formação de montanhas em regiões onde as placas batem, entre aspas, né, uma com a outra, e uma das placas se eleva e forma cadeias de montanhas, tá certo? O planeta Terra, é dividido em 52 placas, sendo 14 grandes, placas são chamadas principais, e 38 pequenininhas. Então imagine que o planeta Terra seja um quebra-cabeças formado por 52 peças, sendo 14 grandes e 38 menorzinhas que se encaixam e formam o globo terrestre, tá? As principais delas são essas aqui, a sul-americana, Nazca, Pacífico, australiana e africana, principalmente porque são placas que têm continentes, né, inteiros dentro dela, tá ok? Mas todas as outras 52 têm os seus nomes, tá certo? Aqui um mapa mundi mais ampliado, mostrando, né? Então, vai ter uma perguntinha sobre isso na atividade, inclusive, né? Vejam que o Brasil está dentro de uma placa chamada placa sul-americana, né? Então, olha aqui, ó, ela passa, ó, aqui é onde eu falei para vocês, ó, da Cordilheira dos Andes, ó. Essa região aqui existe uma cadeia de montanha muito grande, porque a placa de Nazca e a placa sul-americana, elas se forçam umas contra as outras e fizeram essas cadeias de montanhas se elevarem. Então, olha aqui, ó, a emenda entre a placa de Nazca e a sul-americana, aí desce, a placa sul-americana vira aqui, aí ela passa bem no meio do Oceano Atlântico, né? Percebo que está aqui, ó, América do Sul, África, né? Então, ó, ela passa bem no meio desses dois continentes, sobe e depois volta a passar aqui bem na divisa aqui, bem na beiradinha da América do Sul, tá certo? Então, esse aqui é o mapa mundi, mostrando aí as principais placas que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Galerinha, essa videoaula então foi pensada para vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental, que estão estudando comigo, com o professor Endrigo. Essa videoaula ela foi pensada, planejada e construída exatamente com o material da apostila de vocês, então ela é bem direcionada para a apostila de vocês. Tá legal? Vai estar aparecendo aqui embaixo dessa janelinha que vocês estão me vendo, um botão de inscrição para vocês se inscreverem no canal do Professor Endrigo e ficarem sempre ligados aos novos vídeos que vão estar sendo postados aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado por participarem dessa aula e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau.